Boa tarde a todos, boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando, testando aqui para ver se estamos ao vivo, aqui a gente já está ao vivo, pessoal. A gente fica muito feliz aqui de mais uma tarde ter um bate-papo gostoso aqui com convidados especiais. O pessoal está começando a entrar, a gente espera que venham, quem assista aqui, compartilhe também aqui para que muitas pessoas consigam acompanhar o nosso bate-papo, consigam ver essa webinar, que é um assunto bem importante, um assunto bem focado aqui na conservação dos recursos hídricos, então extremamente importante mesmo para o nosso município. O pessoal está começando a entrar aqui e eu vou deixar meus convidados esperando um pouquinho aqui na sala de espera para falar com vocês um pouco que a gente está abrindo agora o webinar, é mais uma ação da Semana do Meio Ambiente do IASB, essa vez a Semana do Meio Ambiente virtual, mas nós, como é uma tradição do IASB desenvolver a Semana do Meio Ambiente, não podíamos deixar de fazer essa semana e contar com participantes tão especiais. Hoje a gente tem um webinar, um seminário online, na verdade, né, que é a tradução disso, para apresentar um projeto que chama Projeto Águas de Bonito. É um projeto que é uma iniciativa conjunta entre o IASB, o IMASU, o Ministério Público da Comarca de Bonito e o Sindicato Rural de Bonito. E esse projeto tem o objetivo de promover ações focadas na conservação dos recursos hídricos aqui do nosso município. Ontem, quem acompanhou o nosso bate-papo, a nossa live de ontem, foi com o secretário de Meio Ambiente, o Edmundo Dinelli, e também abordamos essa temática de conservação de solos, que é uma das linhas de trabalho desse projeto. E como a gente falou ontem, esse é um assunto que já foi muito batido, o nosso município já ficou muito em destaque nas mídias por conta do turvamento dos rios, por conta das chuvas, né, que aconteceram em grande volume também nos anos anteriores. E como esse trabalho de conservação de solo e da água é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que leva um tempo, né, para que a gente possa ver resultados, alguns a gente já vê na hora que é feito, mas tem outros que é um pouco a longo prazo, a gente tem aquela sensação que nada está sendo feito. Então, a ideia com esse bate-papo nosso durante essa semana, com a fala de ontem, hoje, com a apresentação desse projeto, e amanhã nós temos uma apresentação também, uma live com o engenheiro agrônomo Paulo Sérgio Gimenez, que vai falar especificamente sobre a atuação da Câmara Técnica de Conservação do Solo e Água aqui em Bonito. Nós queremos levar a vocês informações para que vocês saibam o que está acontecendo, como que as instituições estão se mexendo, o que as instituições estão fazendo, as articulações, as junções, a união, estar de mãos dadas mesmo, como foi falado ontem, para que a gente possa trabalhar este assunto e possa minimizar os danos dentro dos nossos cursos d'água, mantendo a conciliação, né, da atividade produtiva com a conservação ambiental, que é uma atividade e são duas linhas, né, que precisam dar muito em harmonia, porque é extremamente necessário tanto um quanto o outro. Então, quem está aqui hoje para falar conosco sobre essa ação tão importante para Bonito, que é esse projeto, é um engenheiro florestal, muitos de vocês já o conhecem, é o chefe do escritório local do IMASU, Marcelo Brasil de Brasil, o Alexandre Ferro, que trabalha também no IMASU como gestor de desenvolvimento rural. Temos a honra de ter a presença aqui do presidente do Sindicato Rural de Bonito, Jefferson Doreto, presidente do IASO também está presente nessa nossa webinar, o Bruno Leite Miranda, e o promotor de justiça da comarca de Bonito, Alexandre Stuck, que veio também nos deixar mais honrado ainda com a presença dele aqui. Então, a gente vai iniciar a apresentação desse projeto com os nossos convidados vão abordar por que começou o projeto, da onde que veio essa iniciativa, como surgiu essa ideia, e nós vamos fazer apresentações, e no final, quem tiver
algum comentário, alguma dúvida, quiser colocar aí na nossa página, quiser escrever para a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Então, para iniciar aqui a abrir, né, para falar para a gente, para contar de onde surgiu essa iniciativa, a gente vai chamar o nosso presidente, Bruno Leite Miranda, para, em nome do IASB, falar um pouquinho sobre essa ideia da iniciativa, como o IASB viu a nossa participação quando a gente foi convidado para estar nesse movimento aí, nessa movimento de conservação das águas, e em seguida o Marcelo Brasil também nos conta de como que surgiu tudo isso aí dentro do IMASU e do Ministério Público. Bruno, é com você. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoas super importantes para o nosso destino, Doreto, Marcelo, Brasil, Alexandre, Dr. Alexandre Stuck. Bem falado por você, bem lembrado, Liliane, esse projeto é fundamental para o nosso destino. Eu participei do dia da assinatura do projeto no Ministério Público e nesse dia eu tive a certeza de que seria um projeto vencedor. Então, a união do Sindicato Rural com o IMASU, com o IASB e com a parceria do Ministério Público, juntando essas forças, a gente consegue sermos mais eficientes, alcançarmos o nosso objetivo, que é cuidarmos da água, cuidarmos da mata ciliar, né? Nós estamos num destino turístico, é super importante essa questão da turbidez, e todo ano a gente tem esse mesmo problema com a questão dos rios, né, ficando turvo com as chuvas. Então é muito importante que nesse momento a gente comece a nos planejar para que projetos como esse deem certo, né, tenham um compromisso com a entrega. Eu passo para você, Marcelo Brasil, porque a gente sabe que toda essa ideia, toda essa preocupação, ela nasceu aí dentro do IMASU, e para nós do IASB é uma honra fazer participar de um projeto tão bonito como esse e tão focado no resultado. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse evento da Semana do Meio Ambiente do IASB, o primeiro evento online, né, o webinar, mas não foi uma criação, não foi uma história só do IMASU, não. Tem outros parceiros, né? Foi em conversa com o Dr. Stuck sobre essa questão de todos os anos, né, ter essas questões de turvamento de rios e também da dificuldade de outros levantamentos, de outros trabalhos que estavam sendo feitos aqui na cidade. Por exemplo, até a própria Câmara Técnica, né, da grande demanda de trabalho, do grande território a ser coberto por esse levantamento. Então, foi em conversa com o Dr. Stuck que a gente viu da necessidade de também fazer um levantamento sistematizado, um levantamento pontual, que não precisasse de uma prévia questão, por exemplo, assim, choveu, deu problema em tal área, então a gente corre para aquela área. Não, antecipasse os problemas, buscasse, né, através do levantamento, já prever aonde teriam esses problemas e criar um planejamento junto com os proprietários, né? Cada propriedade tem problemas específicos, tem a questão financeira de cada propriedade, de poder investir nessas questões, dessas soluções. Então, a ideia central não é inventar roda, não é criar uma solução milagrosa, não existe isso. A ideia era fazer um levantamento, como já começou, todas as propriedades do Rio Mimoso, e a partir desse levantamento conversar com cada proprietário e tentar especificamente em cada propriedade buscar essas soluções em parceria. Só que aí nós vimos que nós precisávamos de outros parceiros também. No caso, o IASB, que tem uma grande história aí de parceria, como é que se diz,
poder trabalhar com os produtores, essa história a campo com os produtores, desse levantamento, o próprio sindicato rural, conversar com o sindicato rural, para ele ser um interlocutor, para ele ser um parceiro também nessas conversas. Então, a gente foi agregando parceiros, e eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. E ele vem em complemento a outros projetos, né? O próprio projeto da Câmara Técnica, ou seja, ele não vem contra nada que está sendo feito, ele vem agregar mais levantamentos e mais propostas, né? E buscando essas soluções. Então, pessoalmente, eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. Eu trabalho nesse projeto com pessoas que também têm um grande entusiasmo, que é o pessoal do IASB, o próprio Alexandre Ferro, que é um parceiro aí que se agregou ao escritório nesses últimos meses. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu sou um grande entusiasta disso, gosto muito do que faço e estou muito esperançoso que esse projeto vai dar certo. Obviamente, não vai dar certo no primeiro ano, né? A gente não tem a pretensão no primeiro ano de resolver todos os problemas de uma maneira imediata. Mas é um projeto contínuo que vai começar, tenho certeza, nesse ano, começar a mostrar resultados, e a tendência é que todo ano a coisa vá melhorando cada vez mais. É isso aí. Marcelo, acho que é bom destacar que o projeto em si, ele tem a intenção de formar essa rede de cooperação mesmo, né? Então, fazer com que a gente una os esforços e junte esses setores, que é muito importante. Então, é bacana destacar que a gente sempre teve a parceria do Sindicato Rural, sempre caminhou conosco nos projetos, inclusive a gente tem, sim, uma abertura muito grande nas propriedades rurais, justamente por conta dessa parceria. O IASB, ele nasceu praticamente dentro do sindicato, a primeira sede do IASB foi lá dentro, então a gente tem sempre que ressaltar isso, porque faz e faz, na verdade, parte da nossa história, porque nós temos que fazer isso caminhar juntos, né? Então, eu acho bacana ressaltar que a gente quer criar a gente já criou, né? Já existia, mas a gente agora está dando mais visibilidade a essa rede de cooperação, né? Dentre uma instituição do terceiro setor, um órgão público, né, de fiscalização, o Ministério Público e o Sindicato Rural. Isso é muito bacana e o sindicato sempre deu essa abertura para a gente, e como está aí, né, com o nosso presidente do sindicato está na nossa live, para poder mostrar que, de fato, essa parceria, ela existe. É um projeto que, como todas as outras ações de conservação de solo, demanda tempo, é bastante articulação, temos que contar com o tempo também dos intervalos, né, nas áreas rurais das suas atividades produtivas, mas está caminhando e isso é muito bacana, com a aceitação, não é aceitação o termo certo, mas com a abertura e a receptividade de todos os produtores. Doreto, você quer fazer agora uma consideração ou você quer deixar para o final? Vontade, tanto faz. Tá. Se você quiser fazer uma contribuição. Sim, só gostaria de agradecer ao convite da Liliane, do Bruno, também do Dr. Stuck, Marcelo Ferro, que nos convidou para participar desse projeto, e é um projeto muito legal, a gente já ansiava por esse projeto, até porque nós temos tentado, em nossas propriedades rurais, corrigir muitas dessas deficiências que nos trazem prejuízos enquanto produtores, assim como também o meio ambiente. Então, por várias vezes solicitamos o apoio do pessoal, do Marcelo, do Ferro, do Paulo, da Graer, tem nos ajudado muito. Então, como a Liliane falou, essa é a primeira etapa do projeto. A ideia é que nós, cidadãos bonitenses, devemos e possamos nos conscientizar da importância de cuidar do nosso patrimônio. Então, estamos passando hoje por um momento de muita dificuldade, a gente está vendo aí a situação que Bonito está vivendo, mas eu acredito que a gente vai conseguir dar a volta por cima nessa situação, e é muito importante que nós estejamos unidos. Então, fica claro, ficou evidente com essa pandemia, o quão perfeito é o casamento entre agronegócio e turismo, cuidando do nosso meio ambiente.
uma vez que agora você vê as dificuldades que estamos passando, tanto de desemprego que está gerando na cidade. Então, mas isso, creio, eu tenho fé em Deus que isso é provisório, e isso não nos impede de continuar cuidando do nosso patrimônio maior. Então, o sindicato está à disposição, participando, unindo forças, tentando disponibilizar equipamentos, fazer tudo aquilo que foi possível. E os produtores, de uma forma geral, principalmente esses inicialmente que se encontram na nascente do Mimoso aí, nessa parte que a gente está mexendo até agora, tem se mostrado muito, porque é importante para nós também termos nossas propriedades valorizadas. Então, gostaria de agradecer e dizer que contem com o sindicato é parceiro para essa primeira etapa e para as demais etapas que já estão sendo planejadas juntamente com o Ministério Público, o IMASU, o IASB. Então, contem sempre conosco. E também outros projetos que com mais entidades que também já está aderindo, tomando forma para a gente poder cuidar do nosso município. Para que amanhã ou depois, quando vier na cidade, a gente seja exemplo de produzir e conservar com responsabilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Está sem áudio. Liliane, está sem microfone. Seu áudio está fechado, Liliane. Ô, pessoal. Eu estava com o áudio fechado. O Doreto falou uma coisa agora que é muito bacana, que eu queria ter falado no começo, acabei me dispersando, que é que o sindicato está aberto a outras instituições também. Então, como esse projeto e como todas as instituições participantes agora desse projeto Águas de Bonito estão abertos. O projeto não é amarrado, não é fechado e não é ninguém de propriedade de nenhuma de nós, das instituições que estão envolvidas, porque a ideia mesmo é formar essa rede de cooperação e trazer para junto da gente todos os que podem colaborar, conseguem, têm a boa vontade e vão lá juntar forças conosco, dar as mãos para que a gente possa desenvolver essas ações ambientais que todos nós vamos ganhar com isso. A gente está falando aqui bastante projeto, né? Fala o nome do projeto, a gente achou importante ter essas falas iniciais do Bruno, do Marcelo e do Doreto para que possam dizer, né, dessa aliança que vem acontecendo, que isso é muito bacana da gente deixar isso muito em evidência entre os diversos instituições de diversos segmentos, que seja do turismo, ambiental, do setor produtivo. A gente agora vai trazer para vocês uma apresentação desse projeto, um pouco mais de detalhes, para que vocês possam entender como que é a forma de atuação do projeto, como que a gente lida com ele. Para isso, eu vou convidar o Alexandre Ferro para fazer uma explanação para a gente, e eu falo para vocês que qualquer pergunta, qualquer sugestão, comentário, escrevam aí na nossa página, compartilhem aqui esse webinar para que mais pessoas possam ter acesso às informações sobre o que vem sendo feito na questão de conservação de água e solo aqui no município de Bonito, em parceria com instituições tão importantes aqui, de vários segmentos, como eu já falei. Alexandre, eu convido você, então, para fazer a apresentação, para que, enfim, a gente possa conseguir mostrar o que o projeto pretende, como que é a forma de trabalho dele. Ok, Liliane. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui participando desse trabalho. E de uma maneira simples e rápida, nós vamos tentar passar as informações relativas ao projeto Águas de Bonito. Liliane, se você quiser colocar a apresentação, isso, por favor. Obrigado. Bom, então, essa é a capa do nosso projeto, que tem aí os principais parceiros, o IMASU, o Ministério Público, o Sindicato Rural de Bonito e o IASB. Pode mudar, por favor. Esse projeto ele nasceu em função dessa mudança de coloração nas águas do Rio Mimoso. Por que o Rio Mimoso, né? Foi uma das primeiras perguntas que nós recebemos quando apresentamos a ideia do projeto. Porque o Rio Mimoso ele está inserido numa região muito diversa do município. Ele tem algumas facilidades e outras dificuldades. É um rio não muito extenso, mas ele se encontra em um lugar de declive acentuado e com propriedades de vários tipos de uso.
Então, ele nos dá uma panorâmica muito interessante do município de uma maneira geral, e estava sendo um dos rios com maior problema em termos de coloração das águas em períodos de chuva. Quando chovia, ele mudava bastante a cor da sua água, e isso nos serviu como um indicativo de que a gente precisava trabalhar para solucionar qualquer problema relativo a isso. Pode mudar, por favor. Então, nós vamos contextualizar o município de Bonito. Esse é o desenho do município de Bonito. Existe uma área aí de aproximadamente 493 mil hectares dentro do município, né? E aí, em evidência, no meio, tem ali a microbacia do Rio Mimoso, essa região que o mouse está passando aí por cima, é onde se localiza os 45 quilômetros aproximadamente do Rio Mimoso. Abaixo, na segunda setinha preta, é onde fica a cidade. Pode mudar, por favor. Essa próxima imagem é uma imagem que trata da bacia em si, a área de atuação que nós devemos trabalhar, né? Então, nós temos aí, nitidamente, 3 partes. Essa primeira parte da rodovia que vai para Bodoquena, à esquerda, onde o mouse está passando, é o Alto Mimoso. São as regiões das nascentes, as regiões mais altas. Entre a rodovia de Bodoquena e a rodovia de Anastácio, é o Médio Mimoso, com áreas também importantes para turismo, principalmente, bastante atividades turísticas nessa região. E a terceira região, o Baixo Mimoso, compreende a rodovia que vai para Anastácio até a sua foz no Rio Formoso. Então, nós temos aproximadamente 25 mil hectares de áreas a serem trabalhadas, 45 quilômetros de rio com vários atrativos turísticos, propriedades produtivas com pecuária e agricultura, e remanescentes florestais também interessantes. Pode passar, por favor. Um breve histórico do porquê que a gente decidiu por esse projeto, né? Nós percebemos algumas mudanças, já comentei antes, na coloração do rio, e por experiências anteriores, nós achamos que seria interessante mudar a maneira como se iniciasse um projeto, né? Então, ao invés de ser como sempre foi constatar, conforme o Marcelo Brasil já falou, nós nos antecipamos a qualquer possibilidade de problema, juntamos esses atores que estão citados aí, como o Ministério Público, o Sindicato Rural, o IASB, que é uma organização da sociedade civil, a própria Câmara Técnica, a Agraer, o Conselho de Meio Ambiente, o IMASU. Juntamos todos esses atores para discutir de que maneira poderia acontecer um projeto juntando todas as expertises que existem aqui em Bonito, e o Ministério Público, através de repasses de valores oriundos de compensação ambiental, poderia ser o financiador desse projeto, porque nós entendemos que já temos técnicos suficientes no município que podem fazer levantamentos e propor soluções, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Próximo, por favor. Esse mapa é um mapa tirado de um aplicativo do governo MS, é o SIGA MS, e em preto dá para perceber o desenho mais ou menos do município. Essa região à esquerda, que tem essas manchas amarelas, são regiões ocupadas com áreas agricultáveis. Essas áreas, elas coincidem com as áreas mais altas do município e com a nascente de alguns rios. Então, são áreas que nós precisamos ter um olhar especial para elas. Nós sabemos que os solos de Bonito são solos férteis e as atividades agropecuárias, tanto lavoura quanto pecuária, são a mola propulsora do nosso estado. E, então, a ideia é conseguir produzir com sustentabilidade, conforme o próprio Doreto já citou anteriormente. Nós temos poucas, mas algumas boas propriedades em Bonito que trabalham com 4 tipos de produção, né? Mineração, pecuária, agricultura e turismo, na mesma propriedade. Então, isso, quando se percebe isso em equilíbrio na natureza, nos dá a condição de entender que é possível fazer isso, né? Só falta realmente trazer o produtor como parceiro principal nesse processo e mostrar para a sociedade que nós devemos nos unir para conseguir resolver nossos problemas. Só assim que nós seremos
capazes de chegar a um processo de produção equilibrada. A próxima, por favor. Esse é um slide educativo que a gente usa para trabalhar como entender a perda de solo em atividades produtivas, né? Então, quando o solo ele está em sua forma natural, existe uma perda de solo natural, a erosão é um processo da natureza, né? Então, existe uma perda mínima quando a gente tem a condição de mata. Tem lugares que não tem mata, né? Tem lugares que é campo, que é pastagem, naturalmente. E tem lugares onde a mata segura muito a força das chuvas e o solo, a perda de solo é mínima, em torno de 4 quilos por hectare por ano. Quando nós fazemos a alteração e os usos intensivos, nós começamos a ter um volume maior de perda. Uma pastagem, dependendo do manejo, ela pode perder 700 quilos por hectare por ano de solo, ou até mais. Uma área de lavoura, como café, ou o próprio algodão, que foram lavouras que necessitam de uso intenso do solo, elas podem causar perdas de solo de até próximo de 40 toneladas por hectare por ano. E essa perda de solo é o que está refletindo diretamente na coloração das águas dos rios, né? Então, as próximas imagens, pode passar, por favor? Elas nos mostram a necessidade do nosso trabalho nas áreas tanto de pastagem quanto de pecuária. Nas áreas rurais, de uma maneira geral. Nós temos bons produtores em Bonito e esses produtores nos procuram buscando ajuda para solucionar algumas dificuldades técnicas que eles têm, e essa é a nossa missão. Essa imagem do Google Earth mostra o Rio Formoso nessa parte mais abaixo da tela, de uma coloração mais azulada, e em cima o Rio Mimoso, uma coloração mais marrom. Então, a gente percebe que quando a gente compara até o próprio Formosinho, que vem do rio Anhumas, que a nascente do Anhumas é um pouco próxima da nascente do Mimoso, a gente percebe pelo tipo de solo e pela declividade do local, a diferença de solo presente na água quando nós temos chuvas fortes. Pode passar, por favor. Então, a metodologia do trabalho, nós já falamos anteriormente, nós vamos dividir o rio em 3 partes, né? Nós já estamos finalizando essa parte do Alto Mimoso, que está circulado em amarelo. Iniciamos o projeto em fevereiro, no final de fevereiro, e mesmo com a situação de pandemia, as atividades não pararam totalmente, diminuiu bastante o ritmo de trabalho, com certeza, mas as atividades não pararam. Próximo. Essa imagem dá um aproximado na área do Alto Mimoso, que é a parte inicial do projeto. Próximo, por favor. A segunda é o Médio Mimoso. Próximo. E a terceira é o Baixo Mimoso. A ideia, pode passar a próxima também. Essas áreas que estão marcadas foram analisadas pelo aplicativo Google Earth. A princípio, nós levantamos 80 pontos que a gente deveria vistoriar para ver se realmente aquilo tinha algum problema ou não, né? E nós iniciamos com a ideia de fazer primeiro por partes. Quando finalizarmos o Alto Mimoso, nós vamos sentar com todos os produtores dessa região, junto com todos os parceiros, vamos expor as dificuldades encontradas, os produtores vão dizer naquilo que podem colaborar. O próprio Sindicato Rural é o nosso principal parceiro nesse ponto, para a gente poder intermediar o uso de equipamentos, para poder propor as ações, né, de conservação de solo e outras. E nós temos bastante trabalho a ser feito para conseguir chegar usando essa metodologia, até o Baixo Mimoso. Então, a princípio, são 3 grandes reuniões que deverão ocorrer com cada região, regionalizar para a gente poder conseguir ter um controle maior sobre as atividades. Próximo. O projeto vai seguir um organograma, né, que está disponível também, por etapas. A primeira etapa, então, já aconteceu há um tempo atrás, onde o próprio Sindicato Rural colaborou
conversando com os proprietários para dizer desse projeto, que é um projeto com um cunho totalmente diferente, não é pensando em apontar dedos e nem causar multas a nenhum produtor, por mais que possa ser encontrado algum problema ambiental, a princípio não haverá nenhum tipo de notificação de multas, porque a ideia não é essa, a ideia é nos juntarmos e realmente resolvermos alguns problemas, os eventuais problemas que forem encontrados, com a participação direta do dono da área, né? Pode passar, por gentileza. Então, as etapas aí foram divididas para dar uma visualização, né? A primeira etapa é o sindicato com uma conversa com os proprietários. A segunda, os proprietários saberem que nós estaremos indo a campo, abrindo as portas, as porteiras de suas propriedades para que a equipe técnica possa conhecer as áreas e contar com o apoio dos proprietários para que os mesmos possam nos dizer as suas maiores dificuldades dentro das áreas, porque são eles os maiores conhecedores de suas próprias áreas, né? Próximo, por gentileza. Então, a terceira etapa é aquilo que a gente já falou, uma reunião técnica com os produtores dessas áreas, e ali a gente discute as ações necessárias para diminuir qualquer tipo de passivo, caso haja. A quarta é um cronograma de trabalho. Pode passar, por favor. A quinta etapa, então, já são as ações em si de conservação do solo. E, no final, a última etapa são a apresentação dos resultados, né? Pode passar, por gentileza. Bom, esse projeto ele tem como objetivo e ações contextualizar, monitorar e regularizar qualquer propriedade. Todas as propriedades da bacia, são aproximadamente 156 propriedades que nós temos cadastradas, qualquer tipo de aspecto ambiental, inclusive o CAR, né? A ideia nossa seria que no final do projeto a gente pudesse ter todas as propriedades com seu CAR em situação aprovada. E intervir em qualquer processo erosivo, caso haja, né? Introduzir práticas de conservação do solo, buscando diminuir os riscos de erosão e aumentar a produtividade. E aumentar a produtividade também inclui a questão do turismo, porque quando você tem o maior controle sobre as enxurradas, as águas ficam mais tempo límpidas, você tem também a questão do turismo beneficiada, porque o volume de pessoas pode, às vezes, com chuvas fortes em Bonito, tem cancelamento de passeios, nós sabemos disso, né? Chuvas que ocorreram há anos atrás causaram cancelamento de vouchers que já estavam vendidos. Então, quando a gente tem esse controle sobre as águas, isso também vai ser afetado. Nós já estamos fazendo, né, Liliane, a educação ambiental, porque cada visita, cada conversa, cada levantamento, a gente conversa muito sobre isso, né? Nós também temos a ideia de proteger e aumentar os remanescentes florestais, ajudar o produtor nessa atribuição, nas áreas de preservação permanente, reserva legal e grotas. Pode passar, por favor. E esperamos, no futuro, que tenhamos identificado a maioria dos problemas aí solucionados, né? Recuperar os solos que estejam em processo de recuperação, manutenção das intervenções. Quando a gente fala em obras de engenharia como curvas de nível e caixas de contenção, nós temos que prever uma manutenção delas no futuro. Elas são construídas no momento e no futuro elas são mantidas, né? Conservar e ampliar remanescentes florestais, né? Introduzir novas práticas produtivas, como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária e floresta. Consequentemente, isso vai ter uma maior valorização das propriedades, então o proprietário seria um grande beneficiário disso também. O próximo, por favor. Bom, então nossos planos futuros para esse projeto, já que as principais nascentes estão localizadas em áreas produtivas e nas áreas mais altas, são de lá que vem toda a água, né? A água sai do mais alto e vai para o mais baixo. Então, nós vamos utilizar sempre as águas dos mananciais como referencial à eficiência dos sistemas, tanto produtivos quanto conservacionistas, né?
E no futuro, quem sabe, criar um selo de ecoeficiência para os produtos que saem dessas áreas trabalhadas, melhorando o estímulo por parte dos proprietários, arrendatários e praticantes da cadeia do turismo aí. Bom, é isso que eu tinha para falar, então eu passo a bola para os colegas e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigada por fazer essa apresentação. O Alexandre acaba sendo sempre o nosso apresentador maior, né? A gente sempre pede para ele falar, porque ele faz uma apresentação muito boa e com os detalhamentos necessários. Deixa eu fechar um áudio aqui. E antes da gente ouvir um pouco o nosso promotor, o Dr. Stuck, sobre a visão dele desse projeto, a participação do Ministério Público, e também não deixa de ser inédito o envolvimento de instituições de fiscalização num projeto como esse, sendo que elas não vão fiscalizar. Não é essa a intenção. A intenção mesmo é que a gente consiga, junto ao produtor, apoiá-lo no que ele precisa dentro da propriedade nessa questão ambiental. Como a gente no nosso conhecimento técnico, pode auxiliá-lo a resolver algumas situações que nem ele sabe que existem, na maioria das vezes, e que pode ou já estar ou vir a causar algum dano sem nem ao menos se ter a noção. Então, isso acontece muito. A gente fez as visitas já em 19 propriedades, a gente foi muito bem recebido por todos e a grande maioria desconhecia que havia algo na sua propriedade que podia vir a ter ter alguma contribuição nessa questão de turvamento. E isso é uma coisa que a gente não faz ideia, né? Porque acha que porque a pessoa está na propriedade, ela conhece tudo. Não, ela não conhece, porque ela tem outras atividades, não tem noção. E a gente aqui, como técnico, está aqui para ajudar nesse sentido. Então, eu vou abrir para o Dr. Stuck falar, mas antes, só para aqui dar aqui um alô para algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A Flávia Neri, né, conhecida aí dos nossos convidados, está aqui ouvindo, a Jaqueline, a Jaque também está aqui conosco, o Marco Antônio, Télcio também, do Sebrae, Télcio nosso associado também, Silvio, a professora Patrícia, pessoal aqui conhece o trabalho e é bacana que eles vão ajudar a divulgar as boas práticas que a gente falou aqui, mas também as ações que estão sendo feitas e conseguir também atrair mais pessoas para nos ajudar. A nossa amiga Michele do Sindicato Rural também está nos prestigiando também, isso é muito bacana. Doutor Stuck, então, fala um pouco para a gente dessa questão do Ministério Público, né, do envolvimento do Ministério Público nesse projeto, dessa questão também de que o projeto tem a intenção não é um projeto para vir multar ou fazer taxas, né, com os produtores, que isso, na verdade, mais assusta do que se resolve o problema, né? Então, eu vou deixar contigo agora a palavra. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Parabéns, Liliane, parabéns, Bruno, Doreto, Marcelo Brasil, Alexandre Ferro, todos que estão envolvidos aí no projeto Águas de Bonito. Na verdade, esse projeto, ele foi uma conversa que a gente teve com o Marcelo Brasil, com o Alexandre Ferro, do Imaçu, né? Nós estamos há 3 anos, eu aqui estou há 3 anos no Ministério Público, aqui de Bonito, e a gente notou que não adianta a gente ficar correndo atrás depois que o rio turva, né? Então, a gente é cobrado, dá prejuízo no turismo, todos cobram da gente, né? Então, a gente resolveu, de repente, fazer um projeto voltado no diálogo e na prevenção, né? E na formalidade mínima. Ou seja, tentar verificar, fazer um diagnóstico do que está acontecendo na região do Mimoso, para depois adotar medidas de conservação do solo. É um projeto simples, na verdade, é um projeto
que simples, mas que traz uma efetividade tremenda para Bonito, né? Que depende das águas para sobreviver, né? Do turismo. Então, esse projeto ele surgiu dessa conversa. É um trabalho que não, como o Valeriano falou, a gente não tem a intenção de multar ou a intenção de notificar ou a intenção de firmar ataque. A intenção é conservação do solo, é tentar identificar o problema, tentar verificar, se adiantar o problema que está acontecendo, como a Liliane falou, muitas vezes o produtor rural não sabe nem o que está acontecendo na propriedade e muitas vezes nem sabe que esse problema pode trazer um turvamento. Eu lembro que numa determinada vez, eu e o Marcelo Brasil, nós fomos numa propriedade rural e pequenininha, bem pequena, né? Era mais para lazer do que para própria sustento. E o prejuízo que ele estava dando ao mimoso, sem ele saber, era grande. E era de fácil reparar. Bastava conversar com ele, bastava conversar com o produtor rural, para que ele adotasse técnicas simples de conservação do solo, para aquele problema do mimoso ser resolvido. Então, o grande diferencial desse projeto é esse: é evitar multas, é evitar ações judiciais que terminam, que levam décadas para ser julgada, e o nosso meio ambiente ele não espera, né? Então, o meio ambiente, ao contrário de ações de indenização privadas, individuais, né? Eles não podem esperar, né? Bonito não pode esperar que a gente resolva por meio de uma ação judicial um problema de hoje, né? Que vai ser resolvido só daqui a 10 anos. O meio ambiente não pode esperar. Então, esse projeto serve para isso, na verdade, para conservação, para a preservação do turismo e do meio ambiente, e dar uma qualidade também para o próprio produtor rural, que depende da terra para sobreviver, entendeu? Então, esse é o ideal. Se fosse para resumir, como eu falei no início, o projeto ele em 3 palavras, é diálogo, prevenção e formalidade mínima, entendeu? Sempre apoiando, sempre em prol do meio ambiente. Era isso, pessoal, e parabéns aí pelo projeto. É o famoso jogo do ganha-ganha, né, Stuck? Sim. Ganha o produtor rural com a conservação do solo, com técnicas, aplicando técnicas contemporâneas, quando vem as pessoas com diálogo e às vezes passam uma informação que as pessoas não sabiam que estavam lá, né? Então o produtor rural ganha, o turismo ganha também, porque os rios não ficam turvos. E aí é quase que uma quebra de paradigma, né? Eu e eles, aquela conversa que vai se você chega sem o diálogo, sem essa sinergia que foi criada nesse projeto bonito, acaba gerando barreiras, judicializa o processo, uma discussão, entra com recursos, e a única que perde com isso tudo é o meio ambiente, né? Então é muito legal ver isso acontecendo, ver o resultado saindo do outro lado, e a responsabilidade desse grupo aqui, que está presente nessa apresentação, com a assertividade do diagnóstico, para que a gente possa ajudar o proprietário a ter um diagnóstico correto e que a gente possa executar esse diagnóstico também de maneira exemplar. Então é muito bom estar do lado de produtores tão conscientes, assim como a gente tem aqui em Bonito, e ver o sindicato rural de braços dados com ações preservacionistas, né? Isso é muito legal e a gente fica muito feliz de estarmos juntos nisso. Você estava falando de IFLP, né, o Alexandre Ferro, Integração Floresta, Pecuária e Lavoura. Poucas pessoas sabem, mas o Sindicato Rural promoveu, com recursos do Banco Mundial, um curso que visa a produção com baixa emissão de carbono. E foi super legal, eu participei dele com vários outros produtores, e a ideia é justamente essa, conseguir melhorar a produção nas áreas que já estão abertas, né, evitando aí problemas com as águas, até eventualmente novas aberturas, né? E foi um projeto muito bonito dentro do Sindicato Rural também. Isso é importante que a gente esteja sempre ressaltando. Legal. Eu acho que
a fala, tanto do Doreto quanto do Stuck aqui, do Bruno, traduziu bem qual a intenção do projeto. Como IASB e como parte executora, né, como técnica executora, eu estou bem feliz também com esse formato, com essa metodologia de trabalho e também que a gente está buscando soluções, que nós estamos em busca juntos para que a gente solucione o problema e não ficar aqui apontando culpados, porque, como a gente já falou aqui, o problema se continua, permanece lá e isso não integra, né? Então, isso é muito bacana. A gente é muito feliz, tenho participado de todas as visitas, então a gente também ganha um conhecimento enorme da região, conhece os rios aqui como ninguém. O Mimoso é o motivo de criação do IASB. O IASB, para quem não conhece, foi inicialmente, teve o nome inicial de Amigos do Mimoso, Associação Amigos do Mimoso. Então, a gente tem uma ligação muito grande com esse rio e é muito feliz da primeira etapa do projeto ter sido lá. E a gente, da nossa parte, se mostra, a gente está totalmente envolvido e a gente vai fazer o possível e juntando mais parceiros para que outros rios também recebam esse projeto, né, que a gente consiga expandir para outros. Mas o trabalho a longo prazo, então, à medida que nós formos andando, desenvolvendo, nossos amigos aí que estão nos vendo vão conseguir, a gente sempre vai estar informando, acompanhando, e a gente agradece a todos os produtores que até agora nos receberam na região do Rio Mimoso, sempre com um sorriso no rosto e com aquela vontade de querer entender o processo e participar. Então, isso é muito bacana. Pessoal, nós temos uma questão aqui. Agora a gente encerrou a apresentação do projeto com as falas de todos, bem importante, e a Ingrid Medina Nino Rodrigo, desculpa, Ingrid, ela está perguntando sobre a metodologia. Eu já posso falar, já adiantar um pouco a resposta, mas eu deixo para os meus colegas aí, principalmente o engenheiro agrônomo, para me ajudar. Sobre a metodologia, ela pergunta, visando uma credibilidade maior do trabalho para ser utilizado em outras pesquisas futuras, será realizado coletas para verificação de solo perdido no decorrer do tempo, análise das águas e verificação de resultado de incremento produtivo para os produtores através das medidas de conservação? Sobre a questão de análise das águas, eu já adianto que o projeto prevê coleta, análise de águas em pontos, por exemplo, se tivermos ao longo do desenvolvimento do projeto alguma área que teve uma situação muito específica ali de um turvamento, de alguma coisa, de algum impacto que aconteceu, e a gente vai lá, vai fazer a coleta daquele ponto para verificar se de fato, né, foi que tipo de impacto que ocorreu, ou tanto que isso afetou o rio. Na questão da verificação do solo perdido, o projeto inicialmente não tem essa intenção, mas eu peço para o Alexandre me ajudar, porque a gente pode ter outras instituições também nos ajudando nesse sentido, para que a gente tenha mais elementos, né, mais informações para nos ajudar com o desenvolvimento das ações necessárias. Perfeito. Existem métodos empíricos de estimar perdas de solo, né, por simples, profundidade, comprimento, faz uma média do que já existe de bibliografia sobre densidade de solo, chega-se a valores aproximados. Mas a Agraer também se propôs a transformar esse projeto em teses de pós-graduação. E é possível fazer parceria com universidades e trazer novos colegas para dentro do projeto e colocar dispositivos específicos acadêmicos que façam essa medição mais apurada. É possível, acho que o projeto está só no começo, à medida que ele for crescendo e a gente trazendo mais instituições para dentro, é totalmente possível e acredito que a contribuição da Ingrid foi muito positiva nesse sentido. Ela fez outro comentário aqui, que eu não entendi se é uma pergunta. Ela colocou outra questão, que viu o trabalho como algo para iniciativa. Isso mesmo, bonito. Já estou lendo outra coisa, me perdoe.
subir o comentário aqui. Outra questão é que viu o trabalho como algo construtivo e a manutenção do mesmo, o manejo. Só que eu não entendi o que seria a pergunta exatamente. Vocês conseguem ver as perguntas que estão aparecendo? Alexandre está sem microfone. Não vejo. Eu estou no Facebook, mas não vejo. Sim, Marcelo. Não, só complementando aquela a resposta, né, em relação à pergunta feita. A preocupação inicial do projeto sempre foi ter resultados práticos, né? Ter resultados, eu não vou usar a palavra rápido, mas o mais breve possível já começar a ter resultados práticos. Obviamente, outras questões que forem surgindo como essa, é interessante para o projeto agregar também. Quem quiser colaborar, instituições e outras que possam vir a colaborar, sem dúvida nenhuma. Mas a ideia inicial do projeto é fazer o levantamento a campo, conversar com os produtores, entender a situação de cada produtor, econômica, enfim, inclusive econômica, para se tentar, já o mais breve possível, já começar a sanar essas situações de conservação de solo, enfim. Então, outros projetos que estão, outras questões que possam, como essa, que possam surgir, obviamente, isso é muito bem-vindo, essas pessoas ou instituições que possam vir complementar o projeto, né? Como o Ferro falou, o projeto não está fechado, o projeto ele começou, ele está aberto e a tendência é crescer, mas sempre tendo uma visão objetiva para ter resultados, né? Não adianta a gente ficar muito na teoria, muito naquela coisa teórica, de levantamentos e a coisa não acontece. Então, eu acho que as duas coisas podem andar concomitantemente, né? Buscar os resultados e também começar a levantar os estudos, né? Levantar, como é que se diz? Faltou a palavra. Enfim, mas é isso aí, vocês entenderam. Obrigado. Tá sem microfone, Liliane. Desculpa, gente, eu estou com várias telas aqui na minha frente, eu estava com o microfone desligado. A gente já vai para 1 hora de webinar, de um bate-papo muito bacana. A gente quer só assim, ressaltar e agradecer a todos os nossos convidados. Tem só uma questão que a gente tem que foi nos passada aqui, mas é um assunto que não tem a ver com o projeto, mas a gente tem que destacar que todas as vou dizer que as áreas, as propriedades, elas têm que seguir uma legislação e seguir uma adequação, principalmente das pessoas que trabalham com isso. Então, com certeza, a gente não vai ter problema nesse sentido, nessa questão que foi feita aqui pelo Eberson. Mas, pessoal, muito obrigada, eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, a gente está com um parceiro de peso aqui junto conosco, junto com o Yasmin nesse projeto, então a gente só tem a agradecer ao Dr. Stuck pelo seu tempo, muito obrigada, ao Doreto, Jefferson Doreto, ao Sindicato Rural pela parceria, o apoio de sempre, Marcelo Brasil, Alexandre Ferro e Massu também, uma parceria muito bacana, a primeira vez que o Yasmin está assim tão próximo do trabalho com vocês, e agradecer o tempo aí do nosso presidente também, que está junto conosco, sempre atuante, participando de todos os... Deixa eu só fechar a áudio aqui, que está participando de todos os processos junto com a gente, e os nossos demais diretores que o Bruno está representando hoje aqui, que tem uma atuação muito importante aqui junto à instituição, e isso faz com que a instituição fique muito mais forte. Então, a gente agradece a todos vocês, agradece a quem ouviu até o momento. Quero até, Liliane, aproveitar para fazer um agradecimento especial para a nossa diretora Meire e Paul, né, que estão sendo fundamentais para essa edição online, totalmente online,
da Semana do Meio Ambiente do IAD. Muito obrigado, Meire e Paul, viu? Uma ajuda fantástica de vocês nas artes, na configuração do cronograma, muito legal. Queria fazer uma pergunta por fim, Marcelo, o pessoal do IMASU, como fica as pessoas que estão... Esse projeto é um projeto de bonito, né? Não é um projeto do IMASU, do MP, do Sindicato Rural, do IASB. Como fica as pessoas que querem ter mais informações sobre o projeto, que querem ajudar o projeto, alguma empresa que tenha algum equipamento que possa ajudar na fase de execução, que a gente cria os diagnósticos e depois tem que atuar. Eles podem procurar vocês no IMASU? Como é que funciona isso, esse contato? Marcelo? Alô? Oi. Não, pode procurar, nos procurar via Zap, via e-mail. Agora, com essa questão da pandemia, o escritório está só interno, está só fazendo atendimento via telefone, Zap, né? E-mail, pode nos procurar com certeza. Estamos totalmente disponíveis a conversar e a receber novos parceiros, com certeza. Só entrar em contato. O IMASU fica aqui do lado do Detran e o telefone é o 1844. Isso aí. Marcelo, muito obrigado. Então, passo aí a palavra para a Liliane, nossa diretora executiva do IAD, para as considerações finais. Foi um prazer, pessoal, estar aqui com... Liga o áudio. De novo, eu tô com o áudio fechado. Não, porque eu, além de ser bióloga, trabalhar as questões ambientais, aí tá à frente de várias coisas, eu ainda estou aprendendo a mexer com essas lives e com esse painel. Então, vocês perdoem esses pequenos deslizes. Fechamento, assim, acho que a gente já fez, acho que já passou a mensagem que devia passar. Eu falo para vocês que esse webinar vai ficar gravado na nossa página do Facebook. Quem perdeu, quem quer compartilhar aí, quem perdeu não vai estar sabendo porque não está assistindo agora, né? Mas vocês podem compartilhar para que as pessoas conheçam melhor o projeto, possam dar suas contribuições, chega junto também para dar um apoio, porque na verdade aqui a ideia é unir esforços. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão pode comentar na nossa página. Na medida que possível, a gente vai encaminhando aí para os nossos convidados para poder responder. E fique à vontade para vir conhecer aqui a sede do IAS também, para poder tirar dúvidas e vir trazer sugestões. Isso é muito bem-vindo. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final desse webinar. Muito obrigado. Como eu já falei, obrigado ao tempo de todos os nossos convidados que estiveram aqui. E um tchau para vocês. Até o webinar de amanhã, que a gente vai falar um pouco mais sobre conservação de solo. Nós temos, reforçando o convite, né, nós temos às 15 horas um bate-papo com o engenheiro agrônomo Paulo Sérgio Gimenez, que vai falar sobre a Câmara Técnica de Conservação do Solo e Água, para dizer as ações que são feitas também com essa temática aqui no nosso município e na região. A Câmara Técnica também, com certeza, é um grande parceiro e vem complementar a nossa fala desde ontem sobre esse assunto. Então, não perca o nosso canal. E no Instagram, logo na sequência, nós vamos fazer um bate-papo com o biólogo, fotógrafo de natureza, Daniel de Granville, que é também uma live muito bacana, que vai falar sobre uns assuntos sobre a vida selvagem. Então, não perca no canal do Instagram. Fiquem com Deus, até mais. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Pessoal? Estamos aí. Bruno tá sem áudio. Bruno. Liliane, tem que tirar, tá ao vivo ainda. Tem que tirar o live.